Olá, seres humanos e não humanos. Aqui é o professor André. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para essa aula de revisão. Bom, por que eu decidi fazer essa aula de revisão? Eu percebi que muitos alunos continuam com bastante dúvida a respeito de intervalos reais. Então, para tal, vamos começar relembrando algumas coisas antes de falarmos de intervalos reais. Tudo começou lá, começamos estudando os conjuntos, aí passamos para conjuntos numéricos. E nosso primeiro conjunto numérico estudado foi o conjunto dos números naturais. Quem é o conjunto dos números naturais? Formado pelo 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, sempre somando mais um, que é o seu sucessor. Lembram? Bom, depois nós temos o conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, excluindo o zero, que é o asteriscozinho aqui em cima. Toda vez que eu coloco asterisco em cima de um conjunto, eu estou excluindo o zero, certo? Depois nós passamos para o conjunto dos números inteiros. Quem seriam os inteiros? Seriam todos os números naturais e seus opostos, ou seja, os negativos. Então agora nós temos números inteiros positivos e negativos. E um subconjunto do conjunto dos inteiros é o conjunto Z asterisco, que quer dizer que foi tirado o zero, mesma coisa lá de cima, certo? Temos também outro subconjunto importante dos números inteiros, que é o Z+, que isso quer dizer os inteiros positivos. Muitas vezes o conjunto dos números naturais também é chamado de inteiros positivos. Observe que é o mesmo conjunto. Ó. Se você pegar esse conjunto aqui, ó, dos inteiros positivos, ele é exatamente o conjunto dos naturais. Assim como nós também temos o subconjunto dos inteiros, os inteiros negativos. Basta colocar o sinalzinho aqui de menos. Ou seja, seria todos números inteiros negativos e o zero, certo? Depois nós ampliamos e fomos para o conjunto dos números racionais, formado por quem? Por todos os elementos x, tal que x é na forma de uma fração, onde o numerador é qualquer um desses inteiros, qualquer número inteiro, e o denominador, que é o número de baixo, é qualquer um dos inteiros também, com exceção do zero, aqui é o subconjunto z, dos inteiros não nulos, ok? Em resumo, são todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração, certo? Quem entra aqui? Entra decimais exatos e finitos, entra números inteiros e entra também decimais infinitos periódicos, ou seja, as dízimas periódicas. Nós trabalhamos lá com as frações geratrizes, é só vocês lembrarem que ela continha para encontrar a fração geratriz da dízima periódica, ok? E depois nós discutimos também o conjunto dos números irracionais. São aqueles números que não podem ser escritos na forma de uma fração. Ou seja, eles são números decimais, infinitos, porém não são periódicos. Ou seja, eles não possuem um padrão. Todos esses números não podem ser escritos na forma de fração. Eles são chamados de números irracionais. Certo? Aqui alguns exemplos de números irracionais, raiz de 2, raiz de 3, o π. Já discutimos todos esses números, toda essa parte em sala de aula, só para relembrar mesmo. Quando a gente junta os naturais, lembrando que os naturais é um subconjunto dos inteiros, e com os racionais, e também com os elementos irracionais, quando eu pego todos esses números nesses formatos, nós formamos o conjunto dos números reais. Então, esse é o famoso conjunto dos números reais. Quem são os números reais, então? São todos os números que podem ser escritos na forma de fração e os que não podem ser escritos na forma de fração. Certo? E se juntarmos todos esses elementos que formam o conjunto dos reais, enfileirar todos eles em uma linha, colocando sempre numa ordem, ordená-los em uma linha, nós formamos a famosa reta real. Então é em cima da reta real que agora nós vamos trabalhar o conceito de intervalo, ok?